Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo. Quero que você acompanhe a palavra do Senhor. Nós vamos ministrar uma introdução, uma preparação daquilo que é a proposta do Senhor para os dias de aniversário da nossa igreja. Então, eu quero que você comece a entender a profundidade. Isso é só uma introdução e começar a despertar para aquilo que é o chamado de Deus para nós como igreja. Tá? Abra sua Bíblia comigo, então, no livro de... troquei aqui. Livro de Salmos, capítulo 96, verso 9. Salmo 96, versículo 9. Depois nós vamos ler também em Pedro, carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Estão comigo? Digo amém. Glória a Deus. Antes de ler aqui, para eu não esquecer também, tá aí os kits, estão aqui, ou vai pegar lá embaixo? Tá aí? Tá. Queria saber aqui, quantas pessoas hoje estão nos visitando, que não são membros aqui da igreja? Faz esse sinal assim com a mão aqui. Seja bem-vindo. Maravilha, Deus abençoe, ali também, Deus abençoe, sejam bem-vindos, aí também, Deus abençoe, sejam bem-vindos, alguém aqui que eu não vi, seja bem-vinda, Deus abençoe, aí também, cadê? Eu não vi, tem alguém aí que eu não vi? Aí na galeria, tem na galeria? Não, né? Mas aqui embaixo tem, glória a Deus, cada um de vocês aí que estão nos visitando, nossas boas-vindas. Alguns irmãos vão chegar aí perto de você, se você ainda não recebeu, alguns vão te entregar aí uma ficha que você pode preencher se você quiser receber um contato nosso, uma oração, nós estamos orando por você e dando sequência aí nessa caminhada conosco, se você quiser. Então, preencha essa ficha aí, que nós queremos te abençoar. E você que está preenchendo essa ficha, você que está nos visitando, pode procurar lá embaixo, no final, aqui no balcão de informações, tá? Shirlene ou alguém vai estar lá no balcão de informações, e nós queremos receber essa ficha lá, e te entregar também um brinde de boas-vindas, tá bom? Sejam bem-vindos, amém, igreja? Salmos 96, verso 9, está escrito: adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Vamos ler juntos? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Amém? Glória ao Senhor. Pode se assentar. Glória ao Senhor. Amados, há um chamado de Deus, e esse chamado de Deus, ele é para todos nós. Esse chamado de Deus, ele existe e ecoa
pela terra desde a criação do mundo e a criação do homem. Deus criou o mundo, pôs o homem nele como coroa da sua criação. Então, Deus chama esse homem e essa mulher para um relacionamento com ele. Deus chama o homem e a mulher para estarem em comunhão com Deus. Todos os dias Deus marcava um encontro na viração do dia. Ao final da tarde e início da noite, Deus descia para estar em comunhão com o homem, para falar com ele, para instruí-lo. Um tempo de intimidade, de instrução. Imagina que privilégio, que maravilha era poder desfrutar disso. Esse chamado de Deus ao homem desde o princípio, em Adão e Eva, ele foi quebrado, ele foi perdido, mas ainda é o chamado de Deus para mim e para você. Deus continua nos chamando para esse mesmo relacionamento, para essa mesma comunhão. Aqui no texto do Salmo 96, verso 9, há uma convocação de Deus. Essa convocação é expressa e ela é ampla para todos. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Não está limitado ao povo, à nação de Israel, nação a qual Deus fez promessas, estabeleceu e fez uma aliança, e eu vou entrar nisso daqui a pouco. Mas aqui eu já estou antecipando que o propósito de Deus é toda a terra, são todos os homens. Um chamado para adorar o Senhor, um chamado para estar com o Senhor. Esse chamado, ele continua sendo repetido. Deus quer ser amado por todos nós e quer nos amar também, mas há uma condição. Não quero entrar nessa condição de imediato, eu quero antes falar sobre esse chamado e essa proposta de Deus. Essa proposta de Deus, irmãos, ela está de pé, ela é para todos, mas nós sabemos da queda do homem, do pecado, e como que isso manchou o relacionamento e atrapalhou esse chamado divino na nossa vida, na vida de toda a humanidade, nos obscureceu, e por causa disso, comprometeu a possibilidade de ouvirmos a Deus, de percebermos a Deus, de vermos a Deus, como Adão e Eva podiam ver, ouvir, perceber. Então, Deus teve que fazer executar todo um plano para trazer o homem de volta para esse lugar, para esse chamado, para essa proposta. Deus precisou colocar um plano em andamento, porque Deus conhece a estrutura do homem. E eu falo homem no sentido geral, homem e mulher, raça humana. Deus conhece o nosso coração, que muitas vezes é um coração obstinado pelo engano, pelo erro, pelo pecado, seja pela ignorância, por não saber, por não conhecer, por não ter sido ensinado, seja por uma realmente rebeldia aberta, ou por um orgulho. As pessoas acabam rejeitando a Deus, o chamado de Deus. Alguns até ficam escandalizados e ofendidos com aquilo que veem na igreja, por esperar da igreja aquilo que
é anunciado por Jesus, e muitas vezes a igreja não consegue, então alguns ficam escandalizados e ofendidos, continuam na sua vida longe de Deus, distante de Deus. Mas eu quero te dizer que o chamado de Deus permanece de pé. A vontade de Deus é que eu e você, todos nós estejamos diante dEle, adorando a Ele. É que todos nós o conheçamos. E conhecer a Ele é uma experiência que vai além de simplesmente um conhecimento intelectual, mas passa pelo conhecimento intelectual, racional, né? O culto a Deus é um culto racional, inteligível, inteligente. Nós fazemos algo que passa pela nossa razão, nós não adoramos a Deus, né, sem sentido, não. O Evangelho faz sentido, a Bíblia faz sentido, a história de Deus na criação faz sentido, tudo tem um fundamento muito lógico, mas esse relacionamento, esse conhecimento de Deus transcende a nossa razão, o nosso entendimento. Tem coisas, irmãos, que a gente não consegue entender com a nossa razão, a gente experimenta pela fé. A gente entra num relacionamento como uma criança que está em uma plataforma alta e o pai fala, vem, e a criança não quer saber da altura, do perigo, do risco, ela simplesmente confia no pai e se joga. E com Deus, Ele também nos chama, vem, e a gente não pode não estar entendendo muita coisa, pode ser um salto no escuro, mas se nós, pela fé, cremos que existe um Deus real, vivo e poderoso, a gente se joga. A gente se joga no colo de Deus e fala, agora Deus, me segura. E Deus segura, irmãos, e Deus nos abraça, nesse relacionamento que Ele propõe. Então, irmãos, esse relacionamento, esse chamado a um relacionamento está de pé, ele é pela fé, ele transcende o entendimento, a razão, e faz com que nós certo favor de Deus, uma certa medida.
é a graça comum, é um tipo de graça que é direcionada a toda a humanidade, mas não. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom. Deus é bom. Moisés pediu para que Deus se revelasse a ele. Moisés queria conhecer mais a Deus. Moisés recebeu um chamado de Deus extraordinário na sarça que não se consumia. Ele não conhecia Deus ainda intimamente. Ele conhecia de ouvir falar, o Deus dos antepassados. Mas ele, quando foi até a sarça, Deus falou com ele claramente. E ele começou a conhecer a Deus. Ele perguntou o nome de Deus e Deus começou a se revelar a ele. Deu-lhe um nome para ser reconhecido. Eu sou o que sou. E ele começou um relacionamento com Deus. Porém, irmãos, Moisés só começou a jornada. Lá para frente, Moisés disse: Deus, se eu tenho achado graça aos teus olhos, se eu realmente estou te agradando, se eu sou agradável aos teus olhos, então faz algo mais, me deixa te conhecer. Eu quero ver o Senhor. Eu quero te conhecer mais. O Senhor diz que eu estou te agradando, então vem aqui, desce aqui, deixa eu te ver. Deus gosta disso. E Deus fala assim: tá bom, Moisés. Ok, Moisés, eu aceito isso porque realmente eu gosto de você. Você me agrada, Moisés. Então eu vou fazer o seguinte, Moisés. Eu vou descer, mas para que você não morra, eu vou te colocar na fenda da rocha. Vou te colocar num lugar, Moisés, onde você não vai poder me ver de frente. Você vai conseguir me ver só passar e vai me ver de costas. Você vai ver só as minhas costas. Só que Deus fala algo para ele interessante. Eu passarei diante de você toda a minha bondade. Ele pede para conhecer a Deus, e Deus fala: eu vou passar toda a minha bondade. Por quê, irmãos? Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então, quando nós dizemos Deus é santo, 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 nós estamos dizendo Deus é bom, não há falha no seu caráter, não há nada de mal nele, não há nada de errado nele, ele não pode ser corrompido pelo mal. Deus é santo, santo, santo. Ele é bom em todo tempo, ele é justo em todo tempo, ele é verdadeiro em todo tempo. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Então nós nos maravilhamos com a beleza da sua santidade. O chamado é: adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus, quando mandou Israel celebrar a ele diante de uma batalha, o rei era Josafá, Deus mandou que colocassem os levitas, cantores, à frente. Os levitas cantores, porque nem todo levita era cantor, ok? Amém? Mas todos os cantores eram levitas. Amém, queridos? Esse também é um assunto importante aqui que a gente vai falar depois. Mas os levitas cantores e os instrumentistas eram para ir na frente da batalha, tocando e cantando, e eles deveriam declarar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos declarar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez: o Senhor é bom. A terceira vez: o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus, aplaude e celebra Jesus.
Senhor é bom. É isso que eles cantavam. Diante de uma batalha, diante dos inimigos, na frente de uma guerra, com o risco de morte, com o risco de perder a batalha, com um risco terrível, o que eles declaravam? O Senhor é bom. Eles cantavam, o Senhor é bom. Estou na guerra, o Senhor é bom. Mas o inimigo vem contra mim, o Senhor é bom. Mas está uma confusão, o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles cantavam e louvavam a majestade santa, o Senhor pôs uma confusão no exército inimigo, e eles nem precisaram batalhar, porque o Senhor derrotou o exército inimigo. O Senhor é bom, Ele chama, adorem na beleza da sua santidade. Ele é bom, Ele é santo, Ele é maravilhoso. E aí 1 Pedro capítulo 2, ele diz, no verso 4 em diante, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia, há um chamado para mim, para você, para todos nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. O chamado é para todos. O chamado é para mim e para você. Apóstolo Pedro está falando aqui no Novo Testamento, e ele está falando para todos. Ele não está falando para os levitas, não está falando para os sacerdotes, não está falando para os pastores, para os apóstolos, não está falando para evangelistas, diáconos. Ele está escrevendo uma carta a todos, e dizendo a todos que vocês são pedras vivas, são edificados como uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos estabelecidos para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, para ministrar a Deus. Ministrando pessoas, estamos ministrando a Deus. Servindo pessoas, estamos ministrando a Deus. Adorando e louvando ao Senhor, estamos ministrando a Deus. Ofertando, estamos ministrando a Deus. Estamos aqui adorando e ministrando ao Senhor. E quando estivermos na rua, também estamos ministrando e adorando ao Senhor, se nós estivermos atentos ao propósito dEle. Aleluia! As ofertas que nascem, ou melhor, as ofertas que chegam até esse lugar, como Dimas testemunhou, as ofertas que ele traz a esse lugar não nascem aqui, nascem na casa dele, no quarto dele, no lugar secreto com Deus, em adoração. As ofertas nascem lá. Por quê? Porque é casa espiritual, e lá, enquanto adora, já nasce a oferta ao Senhor. Muitas vezes a gente não presta atenção nisso, que quando adoramos ao Senhor na nossa casa, oramos, ali nós estamos ofertando o nosso tempo, e também ali deve nascer uma oferta, para que quando estivermos aqui, a palavra do Senhor se cumpra sobre nós, e Ele diz: ninguém se apresente vazio, ninguém chegue diante de mim de mãos vazias, mas a gente já chegue já com um desejo no nosso coração. Estou indo, estou levando a minha oferta. Não é aquela oferta improvisada, não. Estou indo, estou levando a minha oferta comigo. Mas pastor, o que é isso? Eu tenho que trazer muito? Não, tem que trazer o que Deus colocar no seu coração, irmãos. Aquela mulher deu 2 moedinhas só, era algo bem insignificante, e Jesus falou: essa foi a maior oferta da noite. Ela deu de todo o coração, ela foi a melhor oferta, Jesus ficou satisfeito com ela. Amém, irmãos? Mas nasceu onde? Nasceu lá no coração dela, na intimidade com Deus, e ela veio e entregou. Maria veio e entregou aquele valor caríssimo. Por quê? Porque quando a gente está orando, adorando, aonde a gente está, tem que nascer no nosso coração esse desejo de adorar o Senhor em tudo que nós temos e somos. Amém, querido? Amém mesmo? Aleluia. Esse chamado de Deus, irmãos,
ele está aberto para todos nós. É para todos. O verso 9 de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Isso é o que nós somos, isso é o que Ele nos constituiu. Você talvez fique pensando: não, eu sou um pobre pecador, eu sou um miserável, eu sou um imundo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ei, você pode até pensar isso, mas você não é isso. Ou se você era isso, hoje isso pode mudar, se você abrir o seu coração e crer nessa palavra. Mas pastor, como que isso muda? É fácil assim? É fácil assim, é simples assim, é crer de coração e confessar com seus lábios. Mas o pastor, eu não tenho que me preparar, eu não tenho que fazer alguma coisa. Ei, escute isso, o que nós lemos aqui em Ezequiel, que Deus ministrou e trouxe profeticamente na hora do louvor, é que Ele vai colocar em você um coração novo, Ele vai colocar o Espírito novo dentro de você, Ele vai colocar a lei, a palavra dEle no teu coração, e você vai conseguir viver na altura de Deus, porque Ele faz. Então, como diz a canção, é simples demais viver em paz. A gente é que complica tudo. A gente complica às vezes. A gente põe obstáculo onde não tem. A gente deixa o medo nos paralisar, a vergonha nos paralisar. A gente é cheio de caraminhola na cabeça. A gente acha que vai dar errado, que não vai conseguir. A gente às vezes é cheio de orgulho. Às vezes, irmãos, Deus permite certas coisas. Para quê? Para a gente parar e dar ouvido para Ele, dar ouvido para a voz dEle. Às vezes, irmãos, Deus sabe que certas coisas iriam roubar o nosso coração dEle. E Ele precisa tirar essas coisas para que o nosso coração seja totalmente dEle. Deus quer nos chamar para Ele, Deus quer nos atrair para Ele, para a sua presença. É só isso que Ele quer. Então até aquilo que parece que é o nosso prejuízo, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa derrota, no fim está contribuindo para nos aproximar de Deus. Ou se entenda isso, Deus está te chamando para perto dEle. Mas muitas vezes, se estivesse tudo bem na nossa vida, a gente não ia buscar a Deus. Escute só, a palavra de Deus tem algo de sabedoria. Ela diz que, olha que loucura, irmão, que é melhor um dia na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Ah, meu irmão, quem entende isso? Quem compreende essa palavra de sabedoria de Salomão? Melhor é a casa onde há luto, morte, do que na casa onde há festa. Como assim, irmão? A gente quer estar na festa, a gente quer estar na celebração, a gente não quer morte, a gente não quer luto. Mas isso aí tem uma sabedoria. Muitas vezes, se nós estamos só de festa em festa, festa em festa, irmãos, Deus fica esquecido, Deus fica abandonado, Deus fica de lado. Por quê? Porque a gente está só na festa, está dando tudo certo, está dando tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente fica só na festa e a gente nunca para pensar que a morte na casa onde há luto é o fim de todos os homens. É o fim nosso. Nós não somos invencíveis, nós não somos indestrutíveis. A pandemia veio e deixou isso bem claro para todo mundo, rico, pobre, gente de todas as classes, né, estudado, não estudado, ficou todo mundo na mesma condição, carecendo por um atendimento, por um socorro, por ser atendido de alguma forma milagrosa, por uma vacina que viesse rápido, todos desesperados, e começou pelo primeiro mundo.
E mostrou claramente, e muitos ali começaram a recorrer a Deus, mas hoje já deram as costas para Deus, já não querem mais saber de Deus, porque passou, foi-se embora, então deram as costas para Deus e continuam vivendo a vida comum, mas a Bíblia fala claramente, que Deus enviará sobre nós no fim dos tempos, fome, pestes, guerras, terremotos, rumores de guerras, a iniquidade vai aumentar, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, os sinais estão se cumprindo, e a humanidade continua dando as costas para Deus, mas o chamado ainda ecoa, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, conheçam a bondade de Deus e adorem ao Senhor. O que Deus quer fazer em nós? Deus quer que nós sejamos achados como essa geração eleita, como esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus quer que entendamos isso, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10 diz: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia. Deus fez algo extraordinário na nossa vida. E alguns já entenderam isso, estão apegados ao Senhor, estão vivendo para Deus, estão realmente mergulhados no relacionamento com Deus e querem comparecer diante dEle todo dia em oração, em meditação na palavra, e dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é Tua, usa-me para o Teu propósito, eis-me aqui, Senhor. Eu espero e eu anseio te conhecer mais ainda, como Moisés falou, mostra-te mais para mim, se revela mais para mim. Ainda que eu não possa te ver face a face, claro, senão eu vou morrer, mas se revela para mim, na Tua palavra, me dá entendimento, compreensão, me dá um coração de carne, me faz sensível ao Senhor, e eu quero andar contigo. Alguns estão assim, mas outros infelizmente ainda não. Eu oro para que hoje Deus conquiste o seu coração totalmente, porque Ele te chamou para isso. Deus chamou toda a humanidade para esse relacionamento. Deus chamou o homem para esse relacionamento. Adão e Eva atrapalharam um negócio, e a iniquidade começou a aumentar. E aí, por causa disso, a situação foi piorando, até que Deus derramou o dilúvio e destruiu toda a humanidade, porque Ele não suportava mais a iniquidade. E Deus começa de novo através de Noé e a sua família. Começa tudo de novo, uma nova chance. E aí o homem começa de novo a falhar. Noé, chamado por Deus, homem de Deus, ele comete um vacilo, se embriaga, fica bêbado, as coisas já começam a fugir o controle. Porque ele ficou bêbado, perdeu a noção, perdeu o controle de si, e já começam os problemas ali já. Seus filhos veem, seu filho Cã vê, e Cã expõe o pai, é amaldiçoado, sai dali, dá origem aos cananeus, e eles são terríveis, irmãos. Eles começam a idolatria, começam a adorar outros deuses, começa um paganismo, começa a feitiçaria a se multiplicar na terra de Canaã. O negócio desanda completamente. O homem sem Deus, irmãos, ele tem a propensão para a iniquidade, para o pecado. Se você tirar Deus da humanidade, tirar o Espírito de Deus da terra, tirar Deus da equação, irmãos, o homem vai... Se você tirar Deus da tua vida, irmão, vai para o buraco. A gente vai de pecado em pecado, de iniquidade em iniquidade. A gente se perde em nós mesmos. Buscando o quê? Buscando a satisfação, buscando a realização, buscando algo que só Deus pode dar. Um preenchimento, uma paz, uma realização que só Deus pode dar. Aí a gente vai buscar no homem, vai buscar na mulher, vai buscar no trabalho, vai buscar no dinheiro, vai buscar em religiões. A gente pensa erradamente. E aí a história da nossa vida é resumida em
comer, rezar e amar, comer, rezar e amar, e não dá certo. A gente viaja o mundo inteiro querendo experimentar algo que preencha a nossa vida, através de quê? Comida, religiões e amores de homens e mulheres, e não preenche, e não resolve. E assim a humanidade foi. Deus dá uma outra chance, mas não tem jeito, a iniquidade aumenta tanto que Deus resolve diminuir a vida do homem, vai diminuindo, até chegar no máximo 120 anos. Tal é o peso do pecado, da iniquidade. Deus diz, olha, meu espírito não vai contender para sempre com a raça humana, porque eles são pó. Se continuar assim, eu vou ter que acabar de novo. Então ele reduz a vida a 120 anos, o homem poderia viver muito mais. Primeiro, deixou de ser eterno, para depois viver só no máximo 120 anos. E a gente vê que a situação vai sempre piorando. Lá em Salmos ele já fala que a vida do homem é de 70, 80 anos no máximo. E o que passa disso é cansaço, enfado. Meu Deus, olha como se tornou a vida humana difícil. Mas o chamado de Deus ecoa: adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, conheçam ao Senhor, porque existe um chamado em aberto. Pelo fato da humanidade ter pecado, Deus chama a nação de Israel. E aí, irmãos, esse texto de 1 Pedro capítulo 2, ele é um paralelo. Esse texto de Pedro é um paralelo com uma verdade desde o Antigo Testamento. Eu contei essa história toda e agora eu quero que você leia comigo um texto que está lá em Deuteronômio. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio. Já vou te dar aqui a passagem bíblica. Oh, meu Deus. Aliás, vamos começar de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6 diz o quê? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Agora Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Você sabe que Deuteronômio, irmãos, é a repetição da história de Israel, é repetição das leis. Deuteronômio, Moisés prega de novo para a nova geração que nasceu na peregrinação, saindo do Egito. Deuteronômio significa literalmente segundo a lei, mas não é outra lei. É Moisés repetindo para essa nova geração, pregando para essa nova geração. Então o texto de Deuteronômio é uma repetição de Êxodo. Deuteronômio 7,6 está escrito: porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Cutuca o seu irmão e fala: meu irmão, você está entendendo? Pelo fato
de Adão ter atrapalhado o negócio, pelo fato da humanidade ter se perdido e não ter entendido o chamado de Deus, então Deus decidiu de toda a terra separar uma nação, um povo. Vocês são um povo santo para o Senhor. O que ele diz aqui é: porque toda a terra é minha, mas em toda a terra Deus estabeleceu a nação de Israel para serem uma propriedade particular dentre todos os povos, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aleluia! Deus está falando para a nação. Deus não está falando para uma tribo apenas. Deus está falando para a nação inteira. Vocês são meu povo, um reino de sacerdotes dentre todas as nações. Vocês são minha propriedade particular. Ser santo, então, irmãos, é ser separado por Deus. Santo na raiz é ser separado. Deus é santo porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é perfeito e porque Ele também é separado. Separado de quê? Separado do pecado, da iniquidade, do erro, da maldade. Deus é separado, Deus é elevado, Deus está acima. Por isso Ele é santo, santo, santo. Ele é separado. Aí o que Deus faz? Deus chama o povo rejeita. Então Deus chama uma nação, estabelece a nação de Israel e fala: agora eu estou santificando vocês para serem separados. Vocês agora estão separados do pecado, da iniquidade, separados de todas as nações, para serem uma nação sacerdotal, uma nação santa. Propriedade particular dentre todos os povos. Povo santo para o Senhor. O Senhor escolheu dentre todos os povos que há sobre a terra, para que vocês fossem o meu povo próprio. Meus irmãos, que privilégio é esse? Aquilo que Adão jogou fora, aquilo que a humanidade jogou fora, agora está sendo oferecido à nação de Israel. Está sendo oferecido para a nação de Israel um chamado para ser uma nação santa, para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus dentre todos os povos. Que maravilha, que privilégio. Por quê? Porque nisso existem promessas, na aliança existem promessas, na aliança existem privilégios, na aliança existem riquezas encobertas, tesouros escondidos. Na aliança, irmãos, há coisas indizíveis. Oh meu Deus, Deus faz uma aliança com Israel. Mas nessa aliança, em Êxodo 19, no verso 5, Deus começa dizendo: agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Há uma condição então para o chamado. Há uma condição para o chamado ao sacerdócio, há uma condição para ser essa nação peculiar, essa nação santa. Deus fala: vocês precisam ouvir atentamente a minha voz. Por isso eles aprenderam a oração, Shema, Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, ouve. O Senhor teu Deus é o único Deus, Ele é o único Senhor. Shema é ouvir. O chamado de Deus começa por ouvir. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Começa ouvindo a Deus, ouvindo o chamado, ouvindo a convocação. Por isso eu falei: ouçam atentamente o que o Senhor está dizendo. Cutuca o seu irmão, fala para ele: ouve. Ouça o chamado de Deus. Deus chamou Israel para ouvirem a voz dele em primeiro lugar, e em segundo, guardarem a aliança. Guarda a aliança. A aliança envolve termos,
A aliança é um contrato, é um pacto que envolve termos, leis. E Deus fala para Israel: ande na minha lei, ande na minha palavra e seja perfeito. Obedeça a lei, os mandamentos. Deus estabelece a lei para que eles andassem. Israel andou, irmãos. Israel conseguiu, irmãos. Sim ou não, queridos? Andou ou não andou? Conseguiu ou não conseguiu? Digam. Não. É a propensão para o pecado, é a propensão para o erro, é a propensão para a iniquidade. Israel não foi fiel à aliança, Israel não andou nos princípios de Deus, Israel não permaneceu ouvindo ao Senhor. E isso ficou muito evidente quando Moisés tira o povo do Egito e entra na terra, sobe o monte. Quando ele sobe ao monte e fica 40 dias ausente do povo, o que o povo faz? O povo se afasta do Senhor. O povo volta à idolatria. O povo esquece a aliança. O povo se volta para o pecado. Número 25. Verso 1 e 2, e 4 e 9 diz: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. O povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou aos deuses dessas mulheres. Irmãos, o povo sempre vai propício à iniquidade, ao pecado, ao erro, ao engano. Mas há algo ainda que eu quero mostrar. Em Deuteronômio 10, no verso 8 e 9, diz assim: por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Deuteronômio 10, Deus está falando através de Moisés aqui, que por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Duas coisas aqui: que tempo foi esse? E segunda coisa aqui: por que ele separou a tribo de Levi? Então, primeiro, que tempo foi esse? Esse foi o tempo de Êxodo 32, quando Moisés subiu ao monte. E ele permaneceu 40 dias. O povo começou a pecar. Moisés desce do monte, vê aquela situação. Verso 25 de Êxodo 32 diz: quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Quem é do Senhor, vem até mim. Foi a palavra de Moisés. Então, para eu não me alongar e encerrar em mais 5 minutos, Moisés chega lá embaixo, vê o pecado, a iniquidade, a idolatria, a orgia, vê aquela bagunça toda, e 40 dias o povo já voltou à iniquidade. Esse é o coração humano, irmão. Irmão, se você para de cultuar, se você para de orar, se você para de vir aos cultos no domingo, você já vai esfriando. É rápido, irmão. 40 dias, irmão, fora de exercício espiritual, você já está. É igual quem faz exercício.
É muito bom fazer exercício. Quem faz exercício aí? Quem vai para academia, faz exercício, faz caminhada, né? Faz assim, maravilha, coisa boa. Quem não faz agora? Quem não faz nada, nenhum exercício? Meu Deus, quanta mão levantada, Senhor, ajuda esse povo, meu Pai, a fazer uma caminhada, sair da preguiça, andar no valão, entendeu? Fazer um agachamento, né? Levantar um saco de arroz. Pega um saco de arroz, irmão, levanta o saco de feijão, fala com o Wagner, fala com o Felipe, fala com a Vanessa, fala com a... Oh, meu Deus. Com a Camila, as duas Camilas, fala com alguém e faz algum exercício aí, irmão. Eu sei que isso não vai te salvar, não vai te levar para o céu, mas vai facilitar a tua caminhada na terra, irmão. Porque senão, irmão, na terra aqui vai ficar complicado. Eu não quero que você envelheça dando trabalho para os outros. Entendeu? Em nome de Jesus, tem que envelhecer com músculo na perna, andando sozinho, cheio de... Né? Eu vi um vídeo de uma velhinha de 100 e poucos anos, a mulher levanta 100 quilos. 100 quilos, irmãos. Aqui não. E não é aqui não mesmo não, Dimas. É lá, sei lá, na Índia, sei lá onde foi a língua daquela mulher. Ela começou na academia porque tinha artrose, artrite, cheio de dor. Aí o filho dela falou assim, ó, só tem um jeito, faz algum exercício para melhorar. Ela foi, começou puxando lá 2 quilos, a mulher agora puxa 100 quilos. 100zão, bota assim na barra de ferro, ela vai. Pá, 100 quilos. Velhinha está, ó, cheia de disposição. Vai caminhar. Mas aí, para eu não estourar o horário que eu falei, para você envelhecer bem tem que caminhar, amém, Felipe? Tem que levantar um saco de arroz, de feijão, qualquer coisa, irmão. Faz algum exercício. Mas se você faz exercício, quando você para, irmão, se você parar exercício de uma semana, já começa a ficar ruim. Se você parar um mês, irmão, já deu ruim total. Se parar 40 dias, irmãos, já é ruim para voltar, é ruim para levantar, já começa a sentir dor de novo. E vou te falar, hein? Eu estava fazendo, eu estava lá firme e forte, minha irmã, estava lá. Mas deu uma dor aqui, aí eu parei de ir, misericórdia, já comecei a ficar todo estranho, fui me pesar, já engordei, eu que não engordo, engordei, está tudo aqui, vocês não estão vendo, mas está aqui, ó. Claro, não é igual o pastor Ronaldo. Não é igual, eu falo isso com ele porque eu tenho intimidade. Não é igual certas pessoas. Mas está aqui, irmão. Quanto que eu engordei? Também não é lá essa coisa, né? Eu engordei 500 gramas. Irmão. Mas engordei. 500 gramas. Essa semana eu vou voltar. Caminhada, exercício. Vamos comigo, Samuel? Vamos, Samuel. Começa a andar, rapaz. Ó, não vou nem falar nada. Pula, pula, pula. Volta para cá. Vou te deixar quieto aí. Aleluia. Aleluia. Ô, glória. Então tá, preste atenção. Se você parar um pouco, irmão, de caminhar, quando você volta, irmão, você já começa a sentir coceira, é a circulação que estava ruim. Quem já sentiu isso? Circulação do sangue fica ruim quando você não faz exercício. Aí quando você começa a caminhar, aí o coração começa a bombear sangue em maior quantidade. Aí sabe o que acontece? Começa a coçar. Aí eu andando pelo valão, uma coceira, irmãos, é o sangue que está pedindo para passar, mas os vasos estão tudo já comprimidos, tudo querendo entupir já, irmão. E o sangue tem que circular. Aí coça aquele negócio, que coceira horrorosa. Eu falo, meu Deus do céu, tem que caminhar mesmo. Aí eu vou na marra, né, na coceira mesmo. Aí vai lá fazer algum exercício, irmão, cheio de dor. Dói tudo, irmão, é a musculatura que não está aguentando. Dói pra caramba.
Aí tem que fazer em cima da dor mesmo, e não pode parar. Se parar, dá ruim. Irmão, se você parar de vir à igreja, se parar de orar, se parar de buscar, começa a dar ruim. Se parar uma semana, dá ruim. Se parar um mês, dá ruim. Se parar 40 dias, irmão, você já desvia, já vai para o pecado. A frieza vem, perde a sintonia com Deus. Tem que ser quando? Todo dia, buscando a Deus. Todo dia orando, todo dia em sintonia com Deus. Todo dia, o chamado de Deus é esse. Então eu encerro aqui, irmãos, dizendo para você o seguinte: o tempo que Deus falou foi nesse tempo da iniquidade. E aí Deus separou a tribo de Levi. Por que separou a tribo de Levi? Porque o povo de Israel, que foi separado para ser nação santa, para ser povo escolhido, esse povo não quis. Esse povo entrou na iniquidade. E aí a última parte do verso diz assim, que Moisés, no verso 26, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Quem é que se juntou ao Senhor? Os filhos de Levi. A nação rejeitou, a nação pecou. Moisés, ele vai para a porta da tenda, do arraial, melhor dizendo. E ele fala: ó, quem é do Senhor, vem. Sai do pecado, sai da iniquidade. Quem é do Senhor, vem. Sai daí, vem para o lado de cá. Vem para cá. Quem é que obedeceu e saiu e foi? A tribo de Levi, os filhos de Levi, porque eles ouviram, ouve a Israel, porque eles ouviram. Então o que o Senhor fez? Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Aleluia. Deus está chamando gente para sair, para vir para o outro lado, para abandonar o pecado e a iniquidade. E Ele vai te consagrar e te chamar. Quando? Hoje mesmo. Hoje mesmo. Mas como vai ser? Isso é assunto para outro domingo, para outra hora. A gente aprofunda isso depois, que tem muita coisa ainda para a gente falar. Fique de pé em nome de Jesus.